Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de segunda. Se você é novo por aqui, eu sou Maria Bezada, eu sou especialista em análise de dados e aqui nesse canal o assunto é dashboards, KPIs, indicadores, tudo que tem a ver com o mundo da análise de dados você vai encontrar por aqui. Essa é a nossa segunda aula de segunda. A primeira foi na semana passada e o tema foi como criar metas SMART. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha nessa aula que foi muito legal. O tema de hoje é os 3 tipos de dashboard. Esse tema foi escolhido lá no meu Instagram pelo pessoal. Eu coloquei uma votação, 3 temas, e esse foi o mais votado. Se você não me segue no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Passa por lá porque tem conteúdo todo dia sobre análise de dados, dashboards e afins. Tá bom? Vou ficar muito feliz de te ver por lá. Bom, então vamos para o que interessa. Quais são os tipos de dashboard? Existem 3 tipos de dashboard: o operacional, o tático e o estratégico. É claro que se a empresa é um pouco menor, talvez a gente tenha um dashboard misto aí entre operacional e tático ou tático e estratégico. Mas, no geral, em médias e grandes empresas, a gente tem 3 tipos de dashboard. Os tipos de dashboard, eles são como uma pirâmide, a pirâmide empresarial. Então, o topo da pirâmide nós temos a estratégia, a área estratégica da empresa, presidente, diretores. Esse dashboard ele vai mostrar KPIs conectados com as metas da empresa como um todo. O tático é um nível intermediário que está conectado às áreas da empresa, e o operacional está conectado a analistas, gestores, gerentes, coordenadores, que é a base da pirâmide. Bom, o dashboard operacional contém indicadores de uma operação específica. Então, por exemplo, eu tenho uma área de produção que, numa indústria, por exemplo, várias linhas de produção para diferentes produtos. Então, eu poderia ter um dashboard para cada uma dessas operações. Ou se eu tenho um call center, por exemplo, cada grupo, cada turno, por exemplo, poderia ter um dashboard analisando esta operação específica. Tem o objetivo de analisar os números de uma determinada operação, ficou um pouco redundante, e assim identificar possíveis melhorias ou erros. Está conectado a um grupo de pessoas. O dashboard operacional pode ser uma turma, um time específico. Em call center é fácil de você entender, porque às vezes eles são divididos por cores, por exemplo, né? No call center eu tenho o time amarelo, vermelho e azul. Esse dashboard ele vai mostrar aquele time especificamente, as metas daquele time especificamente. É claro que se você tem as mesmas metas para todos os grupos, você pode criar um dashboard único e filtrar por time, mas a análise é feita somente para as metas daquele time, daquelas pessoas. Ele apoia a otimização dos processos operacionais, porque está muito vinculada à operação em si, né? Como eu falei, o exemplo da linha de produção. E ele é usado por gestores e analistas para acompanhamento daquelas atividades. Geralmente, os dashboards operacionais são aqueles dashboards que são atualizados online, imediatamente, né? Geralmente eles ficam na empresa em televisores, eles estão ali o tempo todo sendo atualizados e mostrando os números de vendas, os números de atendimento, números de reclamações, por exemplo. Então, são dashboards muito dinâmicos e estão ali mostrando os números automaticamente em tempo real. Bem legal de ver. São exemplos de dashboards operacionais. Então, área comercial. O que você vai ter num dashboard da área comercial? Indicadores de lucro, volume de vendas, só que aí é que tá. É por produto, por vendedor ou por um gerente específico.
Então, não é o número da empresa como um todo. Ali a gente está analisando a região de São Paulo, por exemplo, ou a filial de Pernambuco, não sei. Você tem um detalhamento da informação, você tem uma informação mais detalhada. É um dashboard comercial, mas ele serve especificamente para um grupo de pessoas, para um determinado time, para um determinado filial, ou para um determinado produto que está sendo analisado. Então você vai ter um dashboard bem focado, bem centrado, com as metas específicas daquele time, ou daquele produto, ou daquela região. Logística. Então você teria indicadores de volume, média de prazo das entregas realizadas em uma determinada operação. Então, porque você pode ter, em logística, você tem vários pontos de coleta ou pontos de envio das mercadorias. Então, você teria um dashboard para cada uma dessas operações, porque geralmente as operações têm suas metas próprias, têm os seus prazos próprios. Você consegue fazer uma análise, por exemplo, por motorista, por caminhão, quanto tempo para carregar, para descarregar. Então, num dashboard operacional, você entra nesse nível de detalhe. Você não vai ter uma visão geral da área de logística, você vai ter daquela operação específica. Call center, por exemplo, que era o que eu estava dando exemplo agora há pouco. Então, você vai ter indicadores, os indicadores básicos de call center: abandono, tempo de chamada, tempo para solução de problemas. Então, são essenciais para analisar a qualidade do serviço prestado. Esses indicadores, se a pessoa abandonou, média de tempo de ligação, por exemplo, solução no primeiro atendimento, tudo isso é colocado nesse dashboard operacional, mas novamente, você vai ter filtros mais específicos, é um gestor específico, um atendente específico, um turno específico, você está olhando aquele pedacinho, aquela operação, aqueles analistas. Então, um exemplo aqui de um dashboard operacional. Então, aqui em cima, esse aqui é um de call center também. Então, aqui você tem os números principais, mas veja, aqui eu tenho 8 analistas, 8 atendentes, agentes aqui em inglês, num determinado período, e ele está mostrando os valores aqui de ligações por compliance. Então, se é de alto risco, se é de médio risco, o tipo as categorias dos atendimentos, os percentuais e qual é a divisão por categoria nos meses, mas especificamente todas as informações que estão sendo exibidas nesse dashboard referem-se a esse grupo de pessoas, a esses 8 agentes. Não é um dashboard da operação inteira, somente desse grupo. E assim você consegue comparar grupos de pessoas, grupos de agentes, e tentar entender o que um grupo e outro grupo está fazendo de certo e de errado para conseguir melhorar as operações. Isso é muito importante, porque quando você vê um número fechado, às vezes o número fechado tá ok, tá dentro da meta e tudo mais, só que às vezes um grupo é muito bom e o outro grupo não está indo tão bem. Na média, fica atendendo a meta, se você está olhando um dashboard tático, por exemplo. Mas quando você olha individualmente cada time, você não tem os resultados tão bons. Então você precisa tomar ações especificamente naquele grupo de pessoas, naquela operação específica. Uma outra forma de você olhar é um dashboard por agente, um dashboard mais detalhado. Então aqui você vai ver que a gente está vendo essa agente especificamente e aqui são os números dela. Então, quem vai olhar esse dashboard? Vai ser o diretor, não vai ser o presidente, vai ser o gestor desse time.
né? Então, aqui, com esse dashboard, ele é um detalhamento do dashboard anterior. Então, você teria um dashboard, o anterior, você tem os 8 agentes, você está vendo os números totais desses agentes. E quando eu escolho um agente específico, eu consigo ver os números desse agente específico. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que nesse indicador, essa agente ela está verde, ou seja, ela está dentro do esperado. Se você olhar o grupo como um todo, os 2 indicadores principais estão vermelhos. Então, o gestor dessa operação consegue olhar para cada um dos seus agentes no dashboard detalhado por agente e tentar entender o que está acontecendo. Então, o que aconteceu com esse agente específico? Por que ele não está performando da forma que era esperada? Por que existe uma diferença tão grande de um agente para outro agente? Então, tudo isso é feito analisando esses dashboards operacionais, né? Então, a gente está aqui na base da pirâmide, dashboard operacional, tá bom? Bom, agora vamos para o segundo tipo de dashboard, dashboard tático. Então, o dashboard tático, ele contém indicadores de uma área específica da empresa. Então, diferente do operacional, que vai olhar um grupo de pessoas, ele vai olhar uma área como um todo. Os indicadores vão apoiar a tomada de decisão em relação à área, não em relação a um determinado analista. Eles têm foco nos objetivos de médio prazo. O que isso significa? Como eu falei, o dashboard operacional, ele é aquele dashboard que está rodando ao vivo, que às vezes está ali num televisor, no meio da empresa, mostrando os números em tempo real. Esse dashboard, o dashboard tático, ele não tem os números tão rápidos, atualizados tão rapidamente. Por quê? Porque ele tem umas metas maiores. Então, eu tenho uma meta de venda em 3 meses, por exemplo. Eu tenho uma meta que é aumentar as minhas vendas em 20% nos próximos 3 meses. Eu não preciso analisar isso diariamente. Eu posso analisar semanalmente, quinzenalmente. Então, essa meta de aumento de vendas não faz sentido ser um dashboard em tempo real. Ele vai ser um dashboard, óbvio, tem que ser acompanhado, porque tem que ser tomado decisões caso a meta não esteja sendo atendida, mas ele não é um dashboard em tempo real, ele é um dashboard analisado talvez quinzenalmente, depende do tamanho da meta, porque se for uma meta anual, poderia ser mensalmente, vai depender do tamanho da meta, vai ser utilizada a atualização, você vai atualizar o seu dashboard. Devem conter indicadores que possibilitem avaliar a eficácia ou erros na estratégia da área. De novo, estou falando da área. Então, se eu tenho lá 5 equipes no meu call center e eu tenho uma meta de diminuir a minha taxa de abandono, por exemplo, eu vou analisar o meu KPI como um todo no meu dashboard tático. Se ele estiver indo bem, ok, a área tá no caminho certo, mas quem tem a obrigação de checar os seus números individualmente são os gestores da área operacional. O gerente da área, o superintendente da área, ele vai analisar o total do que está acontecendo embaixo dele, na operação dele. Muitas vezes o dashboard tático tem áreas diferentes embaixo dele. Então, por exemplo, o RH. O RH tem área de treinamento, tem a folha de pagamento, tem, não sei, parte de recrutamento. Então, cada uma dessas áreas vão ter os seus dashboards operacionais com as suas metas específicas. O dashboard tático da área de recursos humanos vai ter o quê? As metas de recursos humanos que estejam vinculadas às metas da companhia, da empresa. Então, eu quero crescer a minha área de vendas. Então, eu tenho uma meta da área de recrutamento que é contratar
3 novos vendedores nos próximos 3 meses, por exemplo. Então, este indicador de recrutamento vai estar no dashboard tático. Por quê? Porque isso é algo importante para uma meta da empresa, que é crescer o volume de vendas. Então, essas metas do operacional, do tático e do estratégico, elas estão vinculadas, elas são dependentes uma da outra. A pirâmide, se a operação não está funcionando, o tático não vai funcionar e a empresa, obviamente, também não vai funcionar, o estratégico também não vai funcionar. Então, um exemplo aqui de um dashboard tático, seguindo até os mesmos exemplos, no comercial, indicadores de lucro e volume de vendas por região. Então, aqui eu já não estou vendo a filial específica, eu estou vendo por estado, por exemplo. Então, eu vou conseguir enxergar o lucro, o volume de vendas. Eu posso ter filtros de top 10, por exemplo, top 10 filiais, as 10 melhores. Eu posso ter top 10 de gerentes comerciais, por exemplo. Mas aqui já é a área comercial como um todo, só que com alguns filtros, algumas aberturas para que o diretor da área comercial consiga tomar ações nos pontos que ele precisa mexer. Se tem alguma área específica que não está performando da forma que ele esperava, ele vai conseguir acionar essa operação específica, essa filial, esse gerente, depende de como é a hierarquia da empresa. Mas com o dashboard tático, ele precisa ter informações e aberturas para conseguir chegar nas operações que ele vai precisar tomar ações. Então, logística, indicadores de custo, volume, média de prazo das entregas realizadas por região. Então aqui, veja que eu já não estou falando do motorista específico, eu não estou falando do caminhão específico, eu não estou falando do tempo de carga e descarga, eu estou falando de quanto custou o processo de logística, quantas viagens eu tive, qual é a média de prazo. Então, já é uma visão do todo, eu estou olhando toda a operação de logística, não especificamente um lugar. Mas, novamente, eu preciso ter filtros aqui nesse dashboard tático para conseguir entrar numa determinada operação se for necessário. Se o meu indicador lá não tá legal, eu tenho que entender aonde eu preciso mexer, qual que é a região, qual que é a operação que precisa ser analisada, tá bom? Então aqui eu trouxe um exemplo de um dashboard de logística, um dashboard tático. Ele mostra aqui a quantidade de veículos, a receita líquida, receita total, despesas, então todas as informações, mas aqui da área como um todo, não é especificamente de um local. Mas aqui eu tenho um ID que tem um top 5 com as informações de carregamento, descarregamento. Então, aqui, de novo, é uma visão do diretor da área de logística, não de uma operação específica. Eu não tenho o nome dos motoristas aqui, por exemplo. Aqui eu estou olhando os números como um todo. E, finalmente, a gente vai falar do dashboard estratégico. Então, o dashboard estratégico, ele tem os KPIs para validar toda a estratégia do seu negócio, toda a estratégia da empresa. Então, o dashboard estratégico, ele vai ter os KPIs mais importantes de cada uma das áreas da empresa. Então, eu vou ter o KPI do RH, eu vou ter um KPI da área financeira, da área comercial, da área de marketing. Então, todas as de atendimento ao cliente. Então, tudo que é importante dentro da empresa, todas as áreas que tem alguma meta que esteja vinculada à meta da empresa, a estratégia da empresa, precisam estar neste dashboard. Então, eles têm que ter foco nos objetivos de médio e longo prazo da empresa. Então, geralmente as metas, os KPIs
do dashboard estratégico, eles estão vinculados à missão e visão da empresa, que são as metas de longo prazo. Então, geralmente, na visão da empresa, existem metas do tipo ser a terceira colocada no nicho X em 3 anos, ou estar entre as melhores empresas para se trabalhar em 5 anos. Então, são metas que a empresa tem uma visão de longo prazo, a empresa quer chegar nesse ponto. Ao contrário lá do operacional, que a meta é diária, então eu tenho que atender 50 ligações por dia, a meta do dashboard estratégico ela é para o futuro, ela é de médio e longo prazo, são metas de médio e longo prazo. Então, como esse dashboard está conectado a esses objetivos, eles têm que mostrar a evolução dos resultados da empresa durante muito tempo. Às vezes você tem lá gráficos, você pode ter gráficos num dashboard desse dos últimos 3 anos, mas aí você não vai mostrar mês a mês, né? Você pode mostrar por trimestre, por exemplo, ou semestre. Então, você vai ter um gráfico mostrando o crescimento da empresa, por exemplo, em vendas, mas você vai mostrar 2 anos, dependendo da empresa, mostra 13 meses. Por que 13 meses? Porque eu tenho o mesmo mês do ano anterior para comparar. Então, depende da estratégia, depende de quem está vendo, você pode ter mais informações. Depende também da meta. Se é uma meta de 3 anos, você tem que mostrar desde que a meta começou. Então, eu estou no segundo ano de uma meta de 3 anos, então o gráfico, a informação vai mostrar tudo desde o momento em que a meta começou, tá bom? Um exemplo, então, eu trouxe de um dashboard estratégico. Esse seria a capa do dashboard estratégico, tá? Por quê? Porque se você tem esses números e eles estão indo bem, numa reunião de diretoria, o tempo é muito precioso. Então, o que acontece no geral? É olhado cada um dos principais KPIs da empresa. Se eles estão adequados, dificilmente você vai ficar discutindo muita coisa, a não ser que tenha tido alguma ação para melhorar esse número, porque no mês anterior, 2 meses antes, não estava bom, aí você vai entrar detalhando. Caso contrário, você vai mostrar os KPIs e vai falar somente do que não tá bom, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um dashboard, só tem 6 KPIs aqui, de vendas, de gastos, do pipeline, que são os contratos que estão ativos, produtividade e clientes. Então, o que está mostrando isso aqui? Ele está mostrando qual é o farol, tá como o meu KPI. Ele tá verde, ele tá com a setinha para cima, significa que ele tá atendendo a meta, né? Esse caso aqui, ele tá comparando com o valor do mês anterior, mas você poderia comparar com o valor de meta. Então, se você tem uma meta de venda mensal, então aqui você vai mostrar se ele tá legal, se ele tá ok, se ele tá bom, se ele tá na média ou se ele tá ruim. Então, o único que não tá bom aqui seria o pipeline. O que seria feito nessa reunião de diretoria quando analisado esse dashboard? Ia se abrir somente o pipeline. Tipo, a empresa que a pessoa, a área que é responsável por esse KPI vai explicar o que aconteceu, por que aconteceu e quais são as ações que vão ser tomadas para melhorar esse número. Então, na reunião estratégica do dashboard estratégico, que geralmente ocorre mensalmente, só são discutidas ações, coisas que você precisa alterar. Geralmente, o que está ok não se discute. Já foi discutido antes. Se precisava mudar alguma coisa, já foi discutido ou na operação ou no tático.
Lá no estratégico, não, porque tá dentro do esperado, tá dentro do que foi orçado, tá dentro do que foi combinado. Bom, então é isso. No dashboard estratégico, se discute na reunião, geralmente numa reunião mensal, somente o que não tá legal. O que tá legal já foi discutido antes, lá nas reuniões da área tática, né, dos gerentes, dos diretores, ou nas reuniões operacionais. No estratégico, se fala dos principais KPIs, das metas empresariais, e a gente vai detalhar o que não tá bom, se for necessário. Tá bom? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tentei trazer bastante exemplo aqui para você, mas se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida sobre esse assunto, fica à vontade para me deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram, me manda um direct, vou ficar muito feliz em te responder. E é isso, segunda-feira a gente está de volta com mais uma aula completa aqui e gratuita para você. Logo, logo a gente vai ter novidades aqui no canal do YouTube e lá no Instagram. Eu tô preparando uma aula super especial, um evento, na verdade, uma aula ao vivo, e logo, logo eu trago aqui mais informações para vocês. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá uma curtida aqui para apoiar o projeto, me segue lá no Instagram com conteúdos diários, vou ficar muito feliz de ter você por lá. E até a próxima. Tchau!